Bom dia, irmãos queridos. Hoje é segunda-feira, dia 27 de abril de 2020. Eu estou aqui para continuar com a nossa leitura do livro de Atos, os Atos do Espírito Santo através dos apóstolos de Jesus. Eu vou ler para vocês o que sucedeu depois daquele encontro maravilhoso que os gentios tiveram com Deus. O Espírito Santo veio sobre eles, pastor Jonas leu isso para nós no sábado, e foi uma festa. Tem sido chamada aquela ocasião de o Pentecoste dos gentios. E Pedro, mais uma vez, está no centro da cena, do ponto de vista humano. Ele é o apóstolo através de quem Jesus tem operado essas grandes bênçãos sobre o povo que se converte. Conforme nós dissemos para vocês anteriormente, a partir do capítulo 12, que amanhã será lido pelo pastor Bebeto, Pedro, então, não mais é mencionado no livro de Atos. Deixa eu me ler, então, o capítulo 11 e vamos fazê-lo com bastante carinho. Você preste bastante atenção na palavra do Senhor. Em pouco tempo, chegou até os apóstolos e outros irmãos da Judéia, ou seja, aqueles que estavam em Jerusalém, a notícia de que muitos que não eram judeus também estavam se convertendo. Uma referência àquilo que aconteceu na casa de Cornélio, lá em Cesareia. Quando Pedro chegou de volta a Jerusalém, os crentes judeus discutiam com eles e diziam: você andou se misturando com os gentios e até comeu com eles, acusavam. Sabe o que acontece, gente? Nós estamos vendo aqui esse ranço, essa religiosidade que ainda permanecia no coração dos irmãos que antes participavam, eram zelosos da lei dos judeus e agora convertidos a Cristo ainda estavam presos nas suas tradições anteriores. Quem sabe algum pecado de ciúmes no coração? A palavra não é específica, mas vejam como nós somos tão semelhantes a isso. Pedro foi usado pelo Senhor, fez uma linda obra e agora ele está sendo acusado pelos irmãos de estarem fazendo a vontade de Deus. Pedro contou a eles toda a história. Um dia em Jope, disse ele, enquanto eu estava orando, tive uma visão, um enorme lençol baixado do céu pelas quatro pontas. Dentro do lençol estava toda sorte de animais, répteis e aves que nós, judeus, não comemos, e ouvi uma voz dizer: mate e come qualquer que você quiser. Eu respondi: nunca, Senhor, porque eu nunca comi nada imundo pelas nossas leis judaicas. Mas a voz veio outra vez: não chame de imundo aquilo que o próprio Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes antes que o lençol e tudo o que ele continha subisse para dentro do céu. Bem nesta hora chegaram na casa onde estava 3 homens que tinham ido para levar-me com eles para Cesareia. Eram homens mandados por Cornélio. O Espírito Santo me disse para ir com eles e não me preocupar com o fato de não serem judeus. Estes 6 companheiros aqui, homens que estavam com Pedro, me acompanharam e logo chegamos à casa do homem que tinha mandado os mensageiros, Cornélio. Ele contou como um anjo havia aparecido e tinha dito para mandar mensageiros a Jope a procurar Simão Pedro. Ou seja, Deus articulou esta coisa. Ele enviou um anjo para Cornélio, dizendo que Cornélio devia chamar a Pedro. Enquanto isso, Pedro foi preparado através de uma visão que o próprio Deus deu para ele, como que dizendo para ele: Pedro, vá, faça contato com gentios, não se preocupe. Porque para o judeu era sacrilégio, era impureza entrar na casa de um gentio. E foi isso que Pedro acabou fazendo, e por isso ele acabou sendo acusado pelos irmãos tradicionalistas das leis judaicas, observadores das leis judaicas, e que agora pertenciam ao Senhor Jesus. Bem, e aí foi. Ele contou então como que tudo sucedeu, e ele dirá a você e a toda a sua família como vocês podem ser salvos. Cornélio disse: eu mandei chamá-lo por essa razão. Pois bem, eu, Pedro, comecei a falar para eles sobre as boas novas. Porém, logo que eu tinha começado o meu sermão, o Espírito Santo caiu sobre eles. E tal
qual caiu sobre nós no princípio, se referindo lá para o dia de Pentecostes. Então, eu pensei nas palavras do Senhor Jesus quando ele disse, sim, João batizava com o Espírito Santo. Desculpe, João batizava com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, pouco depois daqueles dias. E já que Deus foi quem deu a estes não-judeus o mesmo dom que concedeu a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu, Pedro, para discutir com eles, irmãos? Quando os outros ouviram isto, ficaram calmos e começaram a dar glórias a Deus. Entenderam? Sim, diziam, Deus também concedeu aos que não são judeus o privilégio de se voltarem para Ele e receberem a vida eterna. Glória a Deus! Todos entenderam, todos foram persuadidos pelo Espírito Santo, que agora reinava no coração de cada um, que aquilo era a obra do Senhor para o crescimento do reino de Deus. Bem, agora acontece um outro cenário interessante, a parte deste que eu disse para os irmãos lá em Jerusalém, em que Pedro então relatou para os crentes de Jerusalém o que acontecera. Vejam só, o evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. Antioquia, irmãos, fica no extremo oposto norte, lá da terra, já inclusive em território do Líbano. Antioquia, uma cidade no extremo norte de Israel. Os crentes que fugiam de Jerusalém durante a perseguição, os irmãos se lembram, depois da morte de Estevão, viajaram até Fenícia, Chipre, Antioquia, espalhando a boa nova, mas só pregavam para os judeus. Entretanto, alguns dos crentes que foram de Chipre e de Cirene para Antioquia apresentaram também a alguns gregos a sua mensagem a respeito do Senhor Jesus. E o Senhor favoreceu esse trabalho, de modo que um grande número destes não-judeus se tornaram crentes. Quando a igreja de Jerusalém soube o que tinha acontecido, mandaram Barnabé a Antioquia. Ao chegar e ver as maravilhosas coisas que Deus estava fazendo, ele ficou cheio de entusiasmo e de alegria e animava os crentes a continuar firmes no Senhor. Barnabé era uma pessoa bem agradável, cheia do Espírito Santo e muito forte na fé. Como resultado, grande número de pessoas uniu-se ao Senhor. Então, sabe o que Barnabé fez? Ele foi a Tarso, não muito longe dali, mas ao norte, no território da Ásia Menor, hoje que nós conhecemos, conhecido como o território da Turquia. Barnabé vai até lá em busca de alguém que viesse para tocar aquela obra. Do ponto de vista humano, a obra de Deus que fora iniciada em Antioquia necessitava de oficiais, de pessoas que conduzissem o trabalho na igreja. E sabe quem ele foi buscar? E encontrou? A Saulo, posteriormente chamado Paulo. Eu imagino que ficou tão contente que Saulo ficou muito contente. E quando o encontrou, levou o amigo, olha que expressão linda, levou o amigo de volta para Antioquia. E os dois ficaram lá um ano inteiro, ensinando a palavra de Deus ao grande número de pessoas que se convertiam. E foi ali, olha que conhecimento interessante, foi ali em Antioquia que os crentes foram pela primeira vez chamados cristãos. Eram os que criam em Cristo. Durante esse tempo, chegaram a Antioquia alguns profetas vindo do sul de Jerusalém. E um deles, chamado Ágabo, levantou-se numa das reuniões para profetizar pelo Espírito Santo que uma grande fome estava por vir sobre a terra. Isto aconteceu de fato durante o reinado do imperador Cláudio. Então, os crentes da igreja de Antioquia, vejam como isso é tão peculiar a crentes verdadeiros, se compadecerem daqueles que estão em necessidades físicas. Eles resolveram mandar socorro aos irmãos da Judeia. E cada um deu o que podia. Isto eles fizeram e entregaram seus donativos a Barnabé e Paulo para levarem aos líderes da igreja de Jerusalém. Que coisa linda! A igreja nascendo, mas já expressando as características do seu rei,
o nosso Rei Jesus. Deus os abençoe e nós voltamos a ouvir sobre Atos amanhã, capítulo 12, através do pastor Bebeto. Tenha um lindo dia.